Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Ronaldo Roldão, sócio-diretor da Lopes Conceito. Roldão, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Para mim é um prazer estar aqui, o prazer é meu, né? A gente vem acompanhando o trabalho de vocês aí e até durante todo esse período de pandemia que a gente viveu há algum tempo no mercado imobiliário, a gente viu como que é importante, né, essas ações de podcast, eu acho que essas ações fomentando o mercado imobiliário e vocês fomentando muito bem. E para mim, quando você falou, me fez o convite, para mim eu larguei os meus compromissos para estar aqui. Obrigado. Que é com certeza um prazer enorme estar aqui. Legal, nós que agradecemos aqui. Antes, você que está nos assistindo no YouTube, pedir para se inscrever no canal, para deixar o seu like, fazer seu comentário. Você que já trabalhou com o Roldão, na Biara, na Lopes, ele vai contar bastante da história dele. Comenta aqui se você lembra do Roldão, com certeza dessa voz marcante aqui do mercado imobiliário. Se você já trabalhou junto, já fez plantão, já participou de... As preleções do Roldão eram famosas, né, na Biara? A gente sempre gostou de trazer um pouco, né? Eu acho que o corretor de imóveis, a gente fala hoje no mercado atual, o executivo de vendas do mercado imobiliário, ele tem que estar sempre motivado, ele tem que estar sempre acreditando, né, no propósito dele. E da forma que a gente até bateu papo aí antes do nosso bate-papo aqui, realmente eu acho que isso é o mais importante que você tem que levar para a ponta lá para frente, que é a motivação, que é o engajamento do propósito de cada um. Sim. Que é o que deu certo pra gente, a gente tenta repassar, né, Sérgio? E você que também está no Spotify, nos ouvindo no Spotify, siga o canal também no Spotify, assine o canal para você receber todas as atualizações, toda segunda-feira, logo cedinho, sempre um episódio novo para você. E antes da gente começar a falar do nosso patrocinador, Plano e Vendas, mandar um abraço para o Everton, mandar um abraço para o Simão lá da Plano e Vendas. E você, corretor de imóveis, que quer ganhar dinheiro esse ano, a Plano e Vendas tem um convite para vocês. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, o QR Code também, um formulário para você se cadastrar e conversar lá com a Plano e Vendas. Com certeza tem muita unidade para vender, muito dinheiro para ganhar esse ano lá com o pessoal da Plano e Vendas. Um abraço para a Plano e Vendas, agradecer a parceria aí para esse ano de 2022. E Rodolfo, você estava me contando aqui que a sua trajetória no mercado imobiliário começa um pouco antes no varejo. Sim. Você vem do varejo. É isso aí. Na verdade, conta essa história que nem todo mundo conhece. Então, na verdade, no Rio, né, uma família mais simples, uma família que realmente que não tinha muita condição. E eu comecei cedo, né, no shopping, né, como estoquista, como auxiliar de loja, né, ajudando lá os vendedores a buscar o calçado no estoque, né? E os vendedores não queriam abaixar lá para ajudar o cliente, era eu que ia lá abaixar. E graças a Deus eu fui me envolvendo no comercial e algo que eu sempre me identifiquei muito, trabalhar com o público, né? E fui realmente, no primeiro mês, com 16 anos, fui efetivado. Só que eu tinha que ser efetivado de 3 em 3 meses, porque eu era menor, então não podia ter carteira assinada ainda na época, né? E aí acabei enganjando aí nesse mercado do varejo e virei vendedor. E fui crescendo e fiquei 15 anos aí vendendo roupa. E um dia, né, a minha vida mudou no Rio e o Oscar Metsavá, dono da Osklen, acabou me oferecendo essa oportunidade de abrir as lojas da Osklen em São Paulo. E eu vim para o Shopping Iguatemi, onde eu comecei, fiquei quase 4 anos na Osklen do Shopping Iguatemi, que foi a primeira loja, depois abrimos Oscar Freire, e depois disso tudo eu vi que o mercado do varejo de São Paulo ele remunerava muito melhor do que o varejo do Rio, e acabei me transferindo, né, para uma grande marca aqui de São Paulo, que é a família Brett, que são donas da Armani, da VR, Mandi, enfim, e abrimos a Calvin Klein. E fiquei mais um período aí na Calvin Klein. E a partir do momento que eu vi a necessidade de crescer mais em São Paulo, eu vi que do varejo eu tinha que dar um salto maior e vender algum outro tipo de produto que me desse uma comissão mais alta. Foi onde eu conheci o mercado imobiliário em 2008.
que eu fui corretor, entrei como corretor da Abiara de São Paulo, na República do Líbano, né? Onde eu fiz aí a minha carreira de 1 ano como corretor. Infelizmente ou felizmente, eu queria ter sido um pouco mais, né? 1 ano. 1 ano. Foi 1 ano. Eu fui, em 2008, corretor campeão da Abiara, sem nunca ter vendido apartamento na minha vida. Então, foi uma experiência fantástica, né? De vender, trocar o produto só, mas atender o cliente, atender o público, as necessidades. Então, eu vi que realmente era a mesma coisa, só mudava o produto. O varejo você vendia um bem físico. Quando você entrou na Abiara, você vendia uma promessa de vendas. Exatamente. Até porque quando eu entrei na Abiara, eu fiquei muito focado em lançamento. Então, a gente tinha que vender o sonho, que é vender o futuro, né? Mas você tinha um stand, você tinha um decorado, você tinha algo que remetia a um ponto de venda. Na época já tinha decorado tudo, né? 2008, entrou na época, foi até na época da crise americana. Sim, do Lehman Brothers. Né? E eu consegui aí ainda ter destaque em alguns empreendimentos. No meu primeiro empreendimento em Alphaville, o Alphavita, da Klabin Segal, vendi 27 unidades, era 0 de entrada. Então, aprendi a levar cliente para o plantão, porque estava ainda com estagiário, não podia na época fazer plantão. Então eu ficava ali em Alphaville, naqueles centros comerciais, né? Até onde peguei meu primeiro cliente na lombada, que foi o cliente que me fez ser campeão do ano no mercado na Abiara em 2008. Esse cliente garantiu algumas unidades. Garantiu. Esse cliente, na verdade, ele ficou amigo, né? A gente acabou trazendo, eu e o meu sócio na época, que era o Novelino, a gente também trabalhava no varejo comigo, então a gente acabou desde lá de trás aprender a fazer relacionamento. A gente estava mais preocupado em se relacionar com o cliente do que vender. Então isso já era um vício nosso de varejo, né? Que o cliente comprava uma roupa e você tinha que dar um bom atendimento para quando ele fosse trocar, comprar uma roupa, um presente, ele voltar na loja e te procurar. Então isso a gente começou a fazer, óbvio, com o mercado imobiliário. Sim. E esse cliente que a gente pegou numa lombada em Alphaville, no empreendimento Alphavita, ele ia pro plantão todo dia e aí ele ligava à noite. Ó, prepara hoje uma cerveja gelada que eu vou levar mais um cliente. Então esse cliente levava outros clientes pra gente, né? Através do relacionamento que a gente fez. Aí um belo dia, esse cliente virou e comentou comigo: Roldão, hoje eu quero uma Brahma Extra, que eu vou levar o melhor cliente. E ele levou, né? O dono do escritório de contabilidade, ele era dono de motel, e esse cliente era o dono desse escritório de contabilidade, mais de 40 anos, e fazia, né, a contabilidade de praticamente 80% dos motéis de São Paulo. E esse cliente, no dia, ele comprou 4 unidades. E na hora que esse cliente foi embora, a gente ficou tão amigo dele que ele deu uma pasta de documentação pra gente e ele comentou com a gente: olha, fica com esses documentos que a gente ainda vai fazer muito negócio junto esse ano. Porque foi em 2008 e ele tinha perdido 2 milhões no boi gordo, na bolsa. Então ele quis e conseguiu recuperar, né, esse dinheiro que ele perdeu no mercado imobiliário com a gente. Então, esse cliente comprou, na época, mais de 15 milhões com a gente, né? Teve um empreendimento, o Hemisphere, ali na Vila Nova Conceição, na época da Agra e da Cirela. Esse empreendimento, ele comprou uma cobertura no dia do evento e reservou um tipo, né? E nessa cobertura e nesse tipo, dava 7 milhões e meio de VGV. Teve a premiação. Acho que foi aí que deu certo para mim no mercado imobiliário. Porque nessa premiação eu ganhei 2 Hilux no sorteio. Então ali acho que foi aquele sonho iluminado e aonde a gente pegou com fé, com foco, né? E eu tenho uma frase que eu levo para o mercado imobiliário há muito tempo, que o nosso mercado é o único mercado que não tem discriminação de classe social, sexo ou idade. A única discriminação que tem é de falta de atitude, né? Exato. Então é isso que a gente costuma passar e para frente para todos os executivos que trabalham com a gente e trabalhou aí nesses longos anos de mercado imobiliário. E aí na Abiara, você, depois desse primeiro ano como corretor, você... Aí eu fui para Santos, né? Onde começou a minha história. Eu virei coordenador do Aquaplay, um empreendimento de 1.425 unidades da Tecnisa e da Tati, 8 torres. Né? Eu comecei ali como coordenador, fiquei ali 1 ano e meio,
com bastante dificuldade. A nossa empresa, na época, a Biara, ela não tinha sede em Santos. A gente tinha lá a Lopes como uma líder de mercado lá do litoral. Então, era uma surra de vendas, né? Então, a gente teve que contornar ainda essa objeção aí com o incorporador, que era fazer a nossa empresa, a Biara, sem sede, sem nada, vender. E, com o tempo, a gente conseguiu aí, nos 3, 4 anos seguintes, ser também líder de mercado na Baixada, no boom imobiliário, né, que teve no pré-sal, onde a gente também estava conversando há poucos. Acho que isso daí ajudou bastante a Biara a crescer lá. E o trabalho como coordenador, o que você sentiu de diferença quando até então você gerente, até então você corretor, quando você passa a ser coordenador? O que muda? Então, na verdade, o que aconteceu? A princípio, a gente tinha que levar tudo aquilo que dava de boas práticas que deu pra gente como corretor, passar pro time de vendas. E o time de vendas no plantão de lançamento, desde aquela época, a quantidade de executivos, cada um corretor com um perfil diferente do outro. Então, eu acho que cada pessoa com o seu momento, né? Cada pessoa com o seu perfil financeiro, familiar. Então, eu sempre peguei muito isso no psicológico. Você até brincou aí da questão das preleções. Eu sempre fui muito a fundo na preleção, na motivação daquele executivo, né? E hoje, eu costumo falar que hoje eu estou numa situação como sócio-diretor de uma empresa e eu atuo da mesma forma que eu atuava como coordenador lá atrás, que é próximo do time de vendas. Então, eu sempre procurei falar para o corretor, ô Sérgio, que a preocupação dele não era se preocupar em vender imóvel, era se relacionar com o cliente para tentar trazer o cliente até a gente. A venda é uma consequência. Quando o cliente vinha para a mesa, é onde a gente conseguia ajudar, de fato, o executivo, o corretor de vendas, que é fazendo o que a gente mais aprendeu e gostava de fazer, que é atender o cliente de forma transparente, segura, tentando mostrar para o cliente uma confiança, que a gente está muito mais ali preocupado em entender o cliente do que fazer uma venda para ele. Eu acho que isso eu uso, Sérgio, há esses 14 anos de mercado imobiliário, até hoje da mesma forma, né? Eu tento passar para os meus executivos que a gente precisa hoje fazer relacionamento. E, com certeza, consequentemente, a venda, né? Eu acho que hoje mudou muito. A pergunta hoje, né, do que eu faria, que eu fiz quando eu era coordenador, era ajudar o cara a trazer capital cliente. Hoje é o contrário. Hoje você tem que ajudar o executivo a se aperfeiçoar em trazer o cliente através do mundo digital, através de um lead, né? Então mudou muito, né, o comportamento tanto do cliente quanto do executivo de vendas hoje. Mas sempre foi o ponto focal mesmo, a motivação. E na Biara são 12 anos de Biara. São 12 anos de Biara. E aí você chega a diretor de... Eu cheguei a ser diretor-geral da Biara de Santos, ABC e São Paulo. Eu atuei nas 3 praças numa época... Quantos corretores eram naquela época? Naquela época tinha uns 3.000 a 3.500 corretores. Fácil. Nas 3 operações. Santos, ABC e São Paulo. Muita gente. Muita gente. A gente vê que o modelo de negócio daquele ano continua hoje, né? E grandes imobiliárias continuam com o mesmo modelo, porque mercado imobiliário, cada um tem um modelo de necessidade de atuação, né? Então, hoje a gente vê que tem empresas que trabalham com quantidade e tem empresas que preferem qualificar, né, os seus executivos, trabalhar de acordo com a necessidade do seu modelo. E aí você sai da Biara e vai para Lopes. E era grande concorrente, principal concorrente da Biara. Na verdade, a Lopes era a minha maior concorrência do litoral, porque em São Paulo a Lopes nunca dividiu plantão com outra imobiliária. Mas em Santos, Guarujá, na Baixada, dividia. Então a Lopes, para mim, eu queria ver tudo, mas não queria ver uma Lopes na minha frente. Para quem não sabe, acho que até hoje essa regra, né? A Lopes não divide plantão em São Paulo, não divide placa. Na capital não. Na capital. Só com as houses, né? Só com as houses, mas com outra imobiliária não. Não. Mas assim, saiu de São Paulo, sei lá, Alphaville. Acho que Campinas divide, ABC. Litoral. Só São Paulo que não. Foi a única operação, acho que conseguiu manter essa regra interna aí da LPS. E aí foi um choque não, mas o mercado inteiro falou, eu lembro nessa época, o Roldão foi para... Saiu da Biara e foi para Lopes. Foi porque eu vivi um momento muito forte de concorrente da Lopes lá em
em Santos. Quando eu cheguei à história no Aquaplay, né, a Lopes ela é a líder de mercado disparado na Baixada. E logo depois de 2, 3 anos que nós estávamos lá com a Biara, nós começamos a fazer a Biara crescer na Baixada. E a Biara ficou líder de mercado depois 5 anos em Santos e pegava a Lopes no plantão, era share 3-1, te vendia 3, 4 vezes mais. Então houve um impacto muito grande, porque São Paulo não atuava muito lá, em alguns players que ia lançar lá como Iune, outros incorporadores que já era da Lopes em São Paulo, acabava que a equipe de vendas da LPS tinha que ir para dar um reforço, porque aí a Biara ela superou muito forte lá nesses anos seguintes aí que a gente acabou chegando lá em Santos. Foi legal. E aí quando você vai para a Lopes, você sente alguma diferença no tamanho da empresa, no nome da empresa? Na verdade, ô Sérgio, foi uma diferença absurda, tá? A gente não tem nem noção quando a gente vive do lado oposto, mas a estrutura da Lopes, a marca, eu tenho alguns até exemplos de alguns incorporadores que falavam que na época a Biara talvez estava perdendo um pouco um controle de gestão devido pela empresa estar sem o dono, porque era uma empresa de capital aberta, né? Aí ficava troca CEO, troca conselho, e a Lopes foi ficando lá, né, com o seu alicerce nas dificuldades, com o Marcos, com o Francisco, com a Mirella. Então parece que isso ajuda muito, né? Quando você tem uma empresa de capital aberta, mas com dono, né? Você tira até por grandes players aí como construtores. E você se adaptou muito rápido. Me adaptei muito rápido pela estrutura da operação, né? Eu acabei levando alguns incorporadores que na época a gente atendia na Biara, né? A gente acabou fortalecendo a parceria que a Lopes não estava tão próxima na época, até de um grande player que é a Cirela. Então a Cirela ficou mais forte na época dessa minha transferência. A gente acabou atendendo a Cirela, fazendo aí alguns cases da Cirela, como o Medplex, no Ibirapuera. Foi alguns resultados muito positivos. E isso fez com que a adaptação fosse mais fácil, né? Agora, a equipe também era muito maior, né, Sérgio? Tinha muito mais diretores, muito mais staff aí de back-office. Eu acho que essa estrutura que a Lopes tem por trás, eu acho que ajuda bastante aqui em São Paulo, no modelo de negócio que tem que ter para atuar com tantos players aí, tanto de capital aberto como fechada, né? Agora, nessa trajetória de mercado imobiliário, todo o relacionamento que você tem com o corretor, com o gerente, com o diretor e incorporador. Isso é importante também. Tanto quando você muda de bandeira, quando você sai de uma Biara e vai para a Lopes, além do risco de você levar gerente, corretor, você tem o risco de você levar incorporador. Muitos incorporadores. Que está fidelizado com o Rodão. Fidelizado exatamente, que sempre foi meu forte, Sérgio. O salão de vendas. Tá lá linkado onde mais... tudo acontece. Onde tudo acontece. E os plantões de vendas também. Então eu era um diretor que eu sempre atuei diretamente na venda. Diretamente com a equipe de vendas. E o incorporador ama isso. E o incorporador, às vezes, ele quer uma interlocução, uma comunicação mais direta. Porque quando você vai falar com a direção de atendimento, aí o diretor de atendimento vai passar para o diretor de vendas, que vai passar para o diretor geral, que vai... Então, acho que... Telefone sem fio, né? E é uma comunicação, Sérgio, que eu também comecei a avaliar muito, tá? De repente eu vou fazer algumas colocações aqui, pode ser um pouco polêmica, mas eu acho que sirva também como experiência e case de algo que eu já passei e vi que não dava tanto certo, né? Hoje, quando você tem muitas pessoas na gestão de uma equipe, você tem, por exemplo, ali superintendentes que têm interesse no outro produto, aí o diretor de vendas está com mais interesse no outro empreendimento, aí o diretor geral já está mais querendo focar num outro incorporador. Então a equipe de vendas, o corretor, a base do negócio, fica um pouco perdido, cara. Fica um pouco sem direção, né? Então a gente acreditava, sempre acreditou nessa época, até a Mirella criou esse cargo, que é um cargo que foi criado para mim, que era diretor geral de campo. Então eu era o cara do campo. Então eu pegava, tinha os 3 diretores geral, que na época tinha 2, que era o Laércio e o Emir, né, que eram 2 diretores geral de venda, que lidava com a equipe, e eu era o diretor geral de campo. Então eu falava... Você tinha que rodar. Eu rodava, mas eu tinha a comunicação direta do coordenador do plantão com o corretor.
Então, quando eu ia ter alguma estratégia de comercial, uma estratégia do incorporador, o incorporador vinha lá no campo e ele queria falar com quem? Quem estava lá na mesa, quem estava lá no plantão. E acabava essa função minha na Lopes me deixando até mais próximo de muitos incorporadores. E eu fiquei muito próximo aí até da Tibério, da Anis, que eram incorporadores, na época, menores dentro da Lopes, né? Que necessitava de uma atenção mais próxima. E era esse trabalho que eu costumava fazer. Então, essa adaptação comigo foi muito boa, porque era uma adaptação do que eu já gostava de fazer desde a história do varejo, né? Que é atender o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Então, e o corretor, ele vê essa diferença, né? Ele vê... Vê, cara, vê. Não só o corretor, Sérgio, como coordenador, tá? Então, você brincou das preleções, tinha produtos, às vezes, que não tava com uma adesão muito boa de time de vendas, tava com menos corretores no plantão, então o coordenador me ligava, Rodão, pô, vem pra cá, vamos fazer uma preleção amanhã, tal. E eu sempre gostei, cara, de chegar no plantão, chegar com uma bolsa de café da manhã, trazer um belo café da manhã para começar o dia. Então, eu fazendo isso, a gente já ia, os próprios corretores, falar, pô, o Rodão tá ficando lá no plantão. Então, eu acabava ficando 3, 4 dias no plantão e resolvia a questão da adesão de número de corretores. Porque os corretores são carentes, o que ele precisa é de atenção. Então, o que eu fazia junto com o coordenador? Só dava uma atenção mais próxima. E você entendeu isso rápido? Muito rápido, cara. Muito rápido, porque quanto maior a equipe, mais solta ela fica, né? Então, a gente acredita num modelo mais enxuto hoje, a gente está aí indo no caminho aí, acompanhando aí, a gente vê a internet, né? Então a gente fica acompanhando vários modelos, como algumas imobiliárias de fora do estado, Rio, que eu tenho uma aproximação muito grande lá, de alguns empresários do ramo lá em Niterói. Então eu vou acompanhando os modelos e vou tentando me adaptar. E um dos modelos que eu sou mais fã do mercado imobiliário é o modelo da Célia, que é a house da Cirela. Então eu sempre me espelhei em ter uma empresa que pudesse ter um modelo da Célia, um modelo mais qualificado, um modelo mais preparado e que eu via muitas das vezes nas grandes, tanto nenhuma ou a outra empresa grande imobiliária que eu trabalhei, que muitas das vezes eu ia fazer um plantão de vendas com uma Cirela e eu colocava 4, 5 vezes mais corretores que a Cirela no plantão e no final do dia eles levavam mais indicação e retorno, com 1/3, com 1/4 de equipe, né? Isso já há anos atrás, ou seja, eu sempre acreditei muito, Sérgio, na qualificação, no preparo da equipe, na exclusividade que você dá para o corretor dentro da tua empresa, e isso aí é uma coisa que eu me espelho já há alguns anos na Célia e venho tendo a mentoria aí com alguns amigos que trabalham lá, Orlando é um deles, e que graças a Deus está dando certo, cara. Estou muito feliz. E para quem não está familiarizado com o mercado de lançamento, a gente tem uma audiência aqui que trabalha com usado, terceiro, com rural. O mercado de lançamento, enquanto não está lançando, olha muito essa métrica do retorno e da visita. Com certeza. Porque ainda não tem venda. Com certeza. Às vezes não abriu, não saiu RI, não abriu. Então você tem esses dois números que são super importantes. Muito importante. A gente, até hoje, o número, os relatórios e os percentuais de estatísticas, né, que a gente não dá para cobrar venda, mas você pode cobrar a visita e o retorno. A indicação e o retorno, que é o que a gente faz a média futura. A gente costuma falar até hoje aí, a gente brinca muito lá no dia a dia, né? Se você tem uma semana fraca, não espere muito do final de semana, né? Você tem que ter uma semana já com o número de indicação e retorno no plantão alto, positivo, em crescimento, para chegar no final de semana, que é o mais interessante, que é você levar o retorno para fazer as vendas. Isso quando está vendendo. E quando não está vendendo, Sérgio, com certeza o final de semana é o movimento maior, né? Então a gente tem que ter um trabalho forte durante a semana para no final de semana colher os frutos de um belo trabalho que foi feito de oferta ativa, de impulsionamento, né? Que hoje mudou muito. Então hoje tem várias frentes aí para você conseguir captar aí o lead, o cliente,
para levar no plantão. E muito incorporador decide abrir vendas depois de olhar esses números, né? Perfeitamente. Quando o caldeirão está formado, né? Toda a estatística vem através do número de indicações e retorno. Logo em seguida, a gente começa a fazer as montagens de pastas, de reservas, de pré-venda e vai avaliando até a gente hoje tem evolução. Hoje você tem pasta ouro, pasta prata, que são os documentos mais completos e com todos esses números de relatório que você pega a temperatura para chegar junto com o incorporador e fazer o lançamento seguro, mais seguro possível, né? Sim. E tanto na Lopes quanto na Biara você trabalhou com produtos de tickets diferentes. Diferentes, tá. Na Biara eu trabalhei menos um pouco com o econômico, né? Porque sempre teve lá as plataformas na tinha outras bandeiras, né? Tinha outras de marcas. Econômico, né? Na Biara tinha o Casa Fácil. Sim. Na época. Eu era da Biara Lançamento, então sempre teve essa divisão aí. Na Lopes, não. Quando eu fui para Lopes, eu já trabalhava também com econômico. A gente atuava aí com alguns players de econômico, né? E a gente participava também desses plantões, mas também tinha lá o segmento mais econômico da Lopes. Antes era a Bitcasa, depois da Bitcasa, eles criaram a operação lá na Lopes também para trabalhar mais com o econômico. Então eu ficava ali mais no médio alto, mas eu tive uma participação boa no econômico. E aí, quando vem a história de abrir a sua imobiliária, a Lopes Conceito? Então, na verdade, a história foi nessa mudança, né? Essa mudança inesperada da Biara para Lopes, né? E tinha essa história lá da Biara em Santos, onde eu já morava em Santos, moro até hoje, nunca deixei de morar em Santos. Foram 13 anos aí praticamente subindo e descendo a imigrantes. E quando veio a oportunidade de eu ir para Lopes, e como já tinha uma história minha, até da minha esposa, minha sócia, também lá, ela acabou, né, se empolgando na questão de montagem. Ela já tinha saído do mercado para cuidar do nosso primeiro filho, então ela estava parada e aí veio essa questão de montar a Lopes lá, uma franquia em Santos. Então, quando a gente montou a franquia, ficamos um ano no escritório e sala comercial, mas sempre com desejo de achar um ponto de rua, porque também a gente tem algumas crenças e uma delas é que imobiliária, para mim, tem que ser em rua e tem que ter vaga de garagem, né? Então a gente ficou um bom tempo procurando o lugar ideal. Esse ponto e graças a Deus achamos um ponto muito bom no Canal 4. Hoje Santos é dividido por canais, né? A gente está lá no Canal 4, um dos canais hoje com referência de gastronômica também na cidade, e a gente está muito bem instalado lá com 800 metros quadrados de casa, de escritório. E foi nessa transferência, veio a oportunidade do Marcos, da Mirella, da gente adquirir essa unidade lá de Santos. Foi muito positivo. A gente tentou trazer, Sérgio, tudo que a gente está batendo papo do que eu vi de ruim, mesmo que seja por necessidade do modelo das grandes imobiliárias de São Paulo, de fazer um modelo diferente. Um modelo seu. Um modelo nosso, um modelo enxuto. De vocês. Um modelo que, na verdade, Sérgio, na assinatura do nosso e-mail, o corretor chama corroldão@associadoslopes. Então a gente faz com que o executivo veja realmente como um sócio da empresa, né? Ele só não está ainda com CNPJ, porque se ele quiser crescer dentro da empresa e abrir uma outra operação com a gente dá oportunidade. A gente já tem 2 das operações que a gente abriu depois de Santos, que o head da operação são executivos nossos. Nós promovemos nossos executivos a sócio da empresa. Ah, bacana. Nós já vamos falar desse conceito. Legal. Desse conceito que vocês criaram. Mas quando você foi para Lopes, você abre a franquia e fica nessas 2 funções. Isso, foi um ano. Um ano praticamente, né? A gente tinha uma executiva nossa, que era a nossa líder, que infelizmente também foi o que acelerou meu processo de sair da LPS São Paulo a uma grande diretora nossa, que era Sandra Poderosa, e ela infelizmente adoeceu, ficou com uma doença chata e veio a falecer logo em seguida. Então, nesse processo que ela saiu, né, infelizmente teve que, né, abandonar porque já ficou doente, eu acabei vindo embora. Foi aonde eu consegui, junto com o Marcos, com a Mirella, me liberar, que eu estava indo para a própria franquia, depois que eu tive a perda dessa executiva que ia tocar junto com a minha sócia lá, fui embora de vez. Aí eu acabei indo embora, cara.
Tive que largar São Paulo. No início foi um choque, né? Largar uma operação tão dinâmica que eu já estava bem, né, adaptado para ir para uma operaçãozinha pequena, nova, com 10, 15 corretores que nós começamos. O faturamento da Ecovias lá que cuida da Imigrantes caiu então. Caiu um pouquinho. Você economizou de pedágio um pouco? Economizei de pedágio, Gasolina? diesel, gasolina e não era fácil, cara. Hoje eu vejo, tem alguns amigos que fazem isso e realmente é um desgaste grande, né? Acho que não sei se é a questão da serra, da pressão, mas hoje eu sinto isso que realmente eu fazia uma coisa de loucura mesmo. E às vezes chegava no Meet, Sérgio, eu trabalhei muito, atendi a Zetec durante muitos anos na Biara, então tinha Meet às vezes 8h30 da manhã lá no Cidade Maia, em Guarulhos. Você vê, eu tinha que chegar lá no Cidade Maia 8h30, eu saía de Santos 5h30 da manhã, 6 horas para chegar no horário. Né? Isso era bom, foi até uma... E chegar lá muitas vezes antes de pessoas que moravam em São Paulo. Várias vezes, cara. Impressionante. E o pessoal reclamava de trânsito. O Arnaldo, às vezes, fazia essa brincadeira que você acabou de fazer aí. Que a cara chegava a Meet no Colonial, né? Hoje, Colonial já não vai ter mais eventos também. Uma área que teve muito evento do mercado imobiliário, o Buffet Colonial. Eu chegava ali no Buffet Colonial e tinha diretor que morava em Moema, cara. Não tinha chegado ainda. Não tinha... e aí, falando um pouco da Lopes Conceito. Quando você tem uma imobiliária do seu jeito, lógico, respeitando uma bandeira embaixo de uma franquia, mas você tem a liberdade de criar processos e operações de tudo aquilo que você acredita. O que você colocou de diferente? Então, isso é uma das coisas muito vantajosas, né, da Rede Lopes. A Rede Lopes hoje ela tem os processos, tem os procedimentos, tem tudo, mas ela dá a liberdade do empresário e a autonomia dele entregar resultado, que é o que todas as empresas de vendas buscam, né? E a gente veio no primeiro ano, né? Um ano mais enxuto, com poucos lançamentos, mais com a imobiliária de prontos mesmo. Que ano foi isso? O primeiro ano foi em 2018. 18. Um período pequeno de 18, a gente já teve uma operação bem rentável para a rede. Nós tivemos um crescimento de 126% no primeiro ano, né? Com a operação de Santos. E isso veio a rede tentar entender um pouco do que a gente estava fazendo, porque já existia 3 franquias em Santos. Já existia 3 franquias. Existia a tradicional, que era da própria Lopes, que era da LPS aqui de São Paulo, que era a Lopes Litoral, que existe até hoje, né? Existia mais 2, a Marfim e a Lopes Marca, que eram 2 franquias, tinham 3 franquias, né? E no primeiro ano, a gente, com o nosso modelinho aí, a gente conseguiu, graças a Deus, surpreender com os resultados. Até porque as outras imobiliárias tinham o mesmo modelo da LPS em São Paulo, com volume e com um tamanho de mercado muito menor em Santos. Então, isso para mim já não encaixava. Para que eu preciso ter o mesmo modelo de São Paulo se eu não tenho o volume de São Paulo? Então, foi aí que nós começamos a entender que a gente tinha que investir muito mais em marketing do que RH, tá? Então, nós começamos a investir no nosso negócio e o nosso negócio foi muito delicado, Sérgio, porque foi logo na pandemia. Logo no ano seguinte veio a pandemia. E nossa empresa ela teve crescimento nos 2 anos de pandemia também no mercado imobiliário de Santos e da Rede Lopes. Então, o que a gente acreditou? A gente acreditou que a gente tinha que ter um modelo de negócio, que não era o modelo que já existia, que a gente já tinha aquele modelo como muitas coisas positivas, né? Mas, para o nosso tamanho, era negativo. Era só coisa negativa. Você sabia que você tinha que criar um modelo seu. Você não podia copiar e colar o modelo de São Paulo. Não. E a gente foi a fundo entender, né, o nosso tamanho, a nossa necessidade. E hoje a gente vê que aquele modelo que a gente montou lá para um volume menor, bem menor do que a gente tem hoje, é o mesmo modelo que a gente atua hoje, num volume muito maior e que tem o mesmo percentual de crescimento de resultado. Então, a gente começou a se adaptar no modelo, não no tamanho do mercado. E a gente vê que hoje, Sérgio, o nosso modelo de negócio é simples. Ele tem uma planilha onde 50% da remuneração da comissão é do executivo de vendas
e o outro 50% é da empresa PJ, aonde tem atuante na gestão desses executivos os próprios sócios da empresa, que são pagos pela PJ. A gente não mexe em nenhum centavo do executivo para remuneração dos sócios. Então, basicamente, o executivo é um sócio da empresa, onde ele tem 50% do comissionamento, né? Então, ele trabalha com muito mais motivação. A gente dá para ele uma estrutura muito bem montada, uma estrutura com grandes salas de atendimento, preparada para você atender no mercado atual. O executivo hoje ele tem um telão de 114 polegadas em cada sala para atender diretamente o imóvel usado, né? Hoje a gente vê o imóvel usado. A gente faz atendimentos dentro da nossa sala que a gente visita 20 empreendimentos hoje através de tour virtual antes de sair diretamente para levar o cliente para visitar um empreendimento pronto. Vai na boa, escolhe 2 ou 3 e acabou. Antes você saía, aí você ia lá, pegava a chave na portaria, a chave não abria a porta, e aquele transtorno, e o prédio não era nada daquilo que o cliente queria, a localização não era essa, o prédio não era aquele. Então hoje a gente abre naquele telão, tem uma estrutura, te entra no Google Maps, vai lá, olha a rua, bota o bonequinho. Então hoje, né, ficou muito mais fácil com a estrutura. Então a gente dá estrutura, remuneração e um acompanhamento, que a gente também estava batendo um papo, que é uma coisa que a gente acha muito interessante. O link do dono do negócio diretamente, tanto com o cliente quanto com o executivo. Então a gente está ali, ó, diariamente, né, com os nossos clientes, com os nossos executivos, fazendo aquele relacionamento. A gente tem um modelo mais gourmet de atendimento, então nós temos uma operação montada. Então, se ele quiser tomar uma Heineken, o cliente toma. Se quiser tomar um vinho, ele toma. Se quiser tomar um suco, ele toma. Então, um bom café, um cappuccino. Então, a gente tem uma estrutura, né, como se fosse mesmo uma casa de negócios imobiliário. É assim que a gente vê a Lopes Conceito hoje. E aí no modelo de vocês não tem o supervisor, não tem o gerente, não tem o diretor? Não tem ninguém. Hoje tem o executivo de vendas e a gente tem um ponto focal que a gente dá o nome de líder. É o líder da operação. Então ele é um braço meu no comercial, tá? Ele também é remunerado de todas as vendas da empresa. E, como a gente falou anteriormente, ele, por exemplo, meu único líder que eu tenho na empresa virou meu sócio. Então ele é sócio da nossa operação do Guarujá. Então daqui a pouco a gente tem que começar a se preocupar em preparar mais um executivo top como líder para ser um braço meu em Santos, um braço desse líder que foi promovido e, né, a sócio da empresa, e também na Praia Grande. Então, hoje a gente tem um líder para cuidar das 3 operações junto com os sócios. E além de ganhar mais, lógico, o corretor ele tem essa proximidade com o sócio. O tempo todo. A gente tem o link direto, né? Tem, por exemplo, nossos 3 sócios hoje. Tem uma sócia que cuida da parte de operação jurídico e RH. Tem uma outra sócia que cuida de financeiro, administrativo e ajuda no marketing. E os outros sócios são sócios comerciais, que são os heads da operação. Cada loja que nós abrimos tem um head que é o sócio. Então, daquela sala comercial, hoje virou... Hoje nós estamos com 3 operações, tá? Estamos com Santos, Praia Grande e Guarujá. Já estamos captando Juqueí e Riviera de São Lourenço, tá? E agora, recentemente, uma novidade, que são 2 grandes, né, profissionais que vieram da área de carros aqui de São Paulo e do varejo também, comigo na época da Osklen. Nós estamos aí para abrir uma Lopes Conceito em São Paulo. Então nós vamos abrir também uma loja premium. A Lopes Conceito vem para São Paulo. Vem para São Paulo. O mercado de São Paulo é um mercado hoje que pulsa o mercado imobiliário do Brasil. Então a gente acredita muito que se esse modelo for replicado em São Paulo, é um modelo que vai dar muito certo, porque o volume daqui é muito maior. E a gente não trabalha em cima de volume, a gente não trabalha em cima de o que a gente tem para vender. A gente trabalha em cima do nosso modelo interno, né? Que é o modelo de captação de lead, que é um modelo que muito interessante. O nosso corretor de imóvel, né? A gente também falou isso um pouquinho anteriormente. Quando ele entra para Lopes Conceito, ele já é doutrinado que ele é corretor de imóveis. Então não importa. Ele vende terreno, ele faz locação, ele vende prontos e ele vai 8h45
para o plantão de lançamento fazer o seu sorteio. Então esse modelo já é muito diferente do que o mercado trabalha. Então o mesmo corretor que faz o lançamento, que faz imóvel na planta, faz terceiro avulso. É o meu corretor que vai para a roleta 8h45, é o mesmo corretor que não pegar número bom, que vai fazer foto e vai pegar uma captação de um usado para colocar no sistema, porque a gente também remunera muito bem o captador, né? O captador ele ganha 15% da comissão, 35% para o corretor e 15% para o captador. Então os 50% deles estão preservados. Então, o nosso corretor é o mesmo executivo que vai para a roleta 8h45, que vai tirar foto no apartamento, que vai fazer uma avaliação e que também, Sérgio, vai fazer lá a locação, que ele precisa ir lá, fazer o histórico do empreendimento. Venda e locação é o mesmo? Tudo. Não tem equipe de venda? Não tem. É um modelo único. Agora, você muitas vezes chama o corretor de executivo. Por quê? Eu procuro sempre estar dando essa ênfase para ele, para se valorizar. Desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu sempre vi o corretor ser muito criticado, o corretor ser muito apontado, aquele cara que não deu certo em nada, virou corretor, né? E eu acredito no inverso. Eu acredito que um bom executivo, um bom corretor de imóveis hoje, ele tem que se posicionar como um executivo de uma multinacional. Ele tem que se posicionar tanto na inteligência intelectual, ele tem que viajar, ele tem que estar aí, entendendo tudo que está acontecendo nas atualizações digitais, nas atualizações de mercado financeiro, de tudo. Tanto que hoje a gente tem de 60 executivos da Operação Santos Praia Grande e Guarujá, nós temos 6, 7 advogados, temos 3, 4 arquitetos, engenheiro, professores, tudo trabalhando. Por quê? Porque eles viram que é muito mais fácil eles crescerem na vida numa profissão tão rentável que é a profissão de corretor de imóveis, sendo profissionais, se posicionando como profissional, como executivo, para ele ter um respeito para sentar na mesa, tanto para atender um Minha Casa Minha Vida de 250 mil que está ali para realizar um sonho, que é o primeiro imóvel, como para um cliente com um poder aquisitivo para comprar uma cobertura de 10 milhões, 20 milhões, que é o que aconteceu recentemente com 2 vendas que nós tivemos, né? Que é muito importante posicionar isso. E você estava falando também sobre jogadores de futebol, alguns jogadores que vocês já atendem, já atenderam. A gente tem parceria... E essa importância do jogador que sabe que a carreira às vezes é curta, de investir em imóvel, né? Isso eu comecei lá atrás, na época da Biara, né? A gente tinha alguns parceiros, né? Grandes empresários aí da área do futebol, e que os empresários, o bom empresário, ele realmente pensa em cuidar da vida do atleta. E aí eu tinha... Não só do momento, né? Pensa no futuro. E né? eu tinha alguns empresários que eram assim. Eu tive um grande empresário que da época da DIS, hoje é elenco, um dos grandes escritórios de empresarial de jogadores. E ele sempre, quando o atleta começava a ganhar na base ainda um valorzinho, ele sempre tentou fazer com que esse atleta comprasse um apartamentozinho e tal, para investir, falava muito do futuro da carreira. E teve alguns atletas desse nível aí, que era da base do Santos, na época em Santos, que nem deram certo no futebol e hoje tem 1, 2 imóveis de renda que ainda ajuda a sustentar eles aí num time de segunda divisão, terceira divisão. Então, o imóvel sim sempre foi para mim, no link com esses jogadores de futebol, um grande negócio para eles. Então, hoje a gente tem aí um sócio que é o Cris Guedes, que é um dos melhores amigos aí do Neymar. Hoje também está com um grande time de game, que é o dono da Fúria, que é sócio do André Acari, né? Tá morando nos Estados Unidos e ele é muito amigo de todos os atletas. Então a gente está sempre aí em contato com grandes players, grandes jogadores, tanto de time de grandes de porte hoje pelo mundo, pela Europa, como aqui no Brasil também. Então a gente tem esse costume já, artista também, a gente atende aí o Mumuzinho, atende Gabriel Jesus, atende Neymar, atende vários atletas através desse meu sócio, que tem um link muito forte com eles. E aí a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, essa questão de, por você ter uma carteira muito forte, muitos clientes te procuram, como que você gerencia, como você administra essa venda do roldão, junto com o corretor ou sem corretor? Como
Como que faz isso? Porque é uma dúvida de muito dono de imobiliária hoje. Então, Sérgio, eu passo isso com muita transparência para o time de venda. O time de vendas, hoje lá, a gente tem alguns formadores de opinião na equipe que já trabalha comigo há mais de 12, 13 anos. Então já conhece o meu DNA, já conhece, né? Eu costumo falar que esse nosso mercado ele é um mercado de muito foco e muita ética. Quem tem foco e tem ética no mercado imobiliário consegue ter oportunidade, como eu estou tendo aqui com você, de estar num programa seu. Com certeza, se a gente não tivesse um nome que fosse um nome que, por exemplo, tivesse boa índole no mercado, talvez não estaria aqui no seu, né, nesse nosso bate-papo. Então, eu sempre fui muito transparente com o executivo, com o corretor, tá? Hoje, por exemplo, quando vai algum cliente comum me procurar, imediatamente eu passo para o corretor da vez, até para me ajudar, porque hoje, graças a Deus, eu não tenho tanto tempo de ficar lidando direto com a venda na ponta. A gente faz isso muito pontualmente com os jogadores, com as indicações que já tem um outro parceiro por trás. Aí eu atendo como dono da empresa e é repassado a comissão normal, o negócio, para esse business, para essa pessoa que trouxe o artista, o jogador, né? Então a gente tem muita parceria hoje, né? Com grandes empresários, grandes advogados de jogadores, de artista. Então eu procuro sempre, eu não sou muito de acordo com essa questão do dono, do diretor vender, né? Eu acho que regra Você deixa clara a regra. Sempre. A regra é clara, né? A regra é clara, não pode deixar de vender, mas é claro, você não pode nunca interferir diretamente numa venda, porque venda quem tem que fazer é o executivo. É o cara que está lá acordando cedo, indo para a roleta, indo para o plantão, né? Tá ali perdendo o seu tempo para ganhar a sua oportunidade. Então isso daí é muito claro, a gente não vende, sócio não tem cliente. Algum cliente que aparecer na empresa e falar que é amigo do sócio, ele é amigo do sócio, mas ele é cliente do corretor. Isso aí não existe, né? A gente acredita que faz parte do nosso modelo também, agora, não atender. Por você ter passado por todas as funções, corretor, supervisor, gerente, diretor, o corretor também te respeita por isso. Então, Sérgio, eu tive um Você pulo fala a aí. linguagem dele. Mas eu tive um pulo no mercado imobiliário. Eu saí de coordenador e fui para superintendente. Então, até na época, a Carolina Quezada, hoje está na Elbo, né? Ela tinha essa dúvida, será que, vai pro cara, ele entrou agora de coordenador, já vai pular para superintendente de Santos, a gente não tá lá perto para ajudar ele e tal, mas eu acho que esse link direto com a equipe de venda, com o corretor lá no plantão, fez com que, na verdade, muitos gerentes não conseguiam gerenciar a equipe toda e sobrava para quem gerenciar? Para o coordenador, que é o que acontece hoje nas grandes. Muitos executivos, muitos corretores de imóveis aqui em São Paulo, eles são gerenciados por coordenação, pelos coordenadores do produto. Muitas das vezes o gerente sofre uma venda lá, o cara sofre se o corretor faz uma venda, o gerente sofreu a venda, não está nem acompanhando. Isso eu estou colocando, né? Até um pouco polêmico nessa questão, mas é o volume. O volume faz com que o corretor ele tenha mais contato, às vezes, com o coordenador do plantão do que com o seu próprio gerente, diretor, né? Então, acho que essa experiência aí de coordenação fez eu conseguir administrar bem isso. Pulei para superintendente na época lá de Santos, que cuidava de equipe de gerente, e depois de superintendente passei a diretor de vendas e diretor-geral da Biara. Então isso daí, eu acho que essa confiança, essa segurança, Sérgio, era mais aquele dia a dia humano ali, sabe, cara? Aquele dia a dia ali, com aquele café da manhã, tomando um café da manhã junto com os corretores. Aqui em São Paulo a gente conhece, muitos corretores saem longe às vezes, pega trem, metrô, ônibus para chegar até um plantão. Muitos deles não podemos deixar, não podemos esconder isso. É o volume aqui em São Paulo, não tem nem o dinheiro pro café da manhã. Sim, não. Tá, então acho muitas vezes não tem o dinheiro para voltar para casa. É, né? Isso daí que eu acho que me deu um pouco de essa aproximação. Hoje, por incrível que pareça, vindo agora um coordenador da Lopes que hoje montou uma house, me mandando uma foto de 3 anos, no plantão e tal. Eu acho que essa aproximação do dia a dia no plantão é que dava essa confiança e segurança para lidar com a equipe, e que você tinha aí uma condição de direcionar e eles cumprirem o direcionamento, que é muito difícil isso também. Agora, falando desse modelo que vocês têm do corretor, do executivo, virar sócio e abrir uma nova filial, como é que funciona isso? Cara, isso é muito importante, porque eu acredito muito no modelo de negócio de participação.
tá? Eu acredito que em todos os sentidos, desde da questão de chamar com a palavra, né? Executivo um corretor de imóveis, você já está começando a valorizar ele. E quando você começa a dar um direcionamento interno, dele aprender a pensar com cabeça de dono, né? Porque uma empresa que tem só você e a PJ, o cara é dono da empresa, foi o que você falou. O cara é um corretor autônomo, dono da própria empresa. E a gente tenta fazer com que eles se inspirem na minha história. Na história de uma pessoa que estava lá como corretor, virou coordenador da maior empresa, virou da maior concorrência. E ele percebe hoje, que ele pode também, ele pode abrir o negócio dele. eu falo isso muito claro, Sérgio. O mercado imobiliário é o único mercado que você consegue transformar a sua vida financeira. Você vai de ônibus e volta de Mercedes. Mais curto, cara. Né? O problema todo do corretor de imóveis que ele tem que aprender é ganhar dinheiro e guardar dinheiro. Isso é importante. Tá? Então, acho que a educação financeira para o corretor de imóveis é o que faz o sucesso dele. Porque o corretor de imóveis trabalhando capitalizado, sabendo que a conta bancária está tudo bem, que as contas do mês que vem tá pago, isso dá uma tranquilidade para ele trabalhar mais leve. Agora, você já viu isso no mercado, educação financeira, na Biara, na Lopes? Muito pouco, Sérgio. Hoje a gente faz isso lá com naturalidade, né? A gente tem lá, a gente força muitos deles mais antigos. A gente teve aí nesse período de 3 anos de empresa aberta, a gente teve 3, 4 profissionais que compraram um imóvel próprio. Ou seja, o nosso modelo é de sucesso. Nosso modelo faz o cara comprar um imóvel em 3 anos, né? Carro é material, é para trabalho. Né? Agora o cara tem que comprar o maior bem. Se você trabalha com imóvel, cara, primeira coisa que você tem que realizar é o sonho do teu apartamento. Você tem que comprar teu imóvel. Né? Então esse sócio nosso do Guarujá hoje, ele teve uma oportunidade de voltar pro mercado, trabalhou 10 anos na Biara comigo, estava indo embora pro exterior, trouxe ele pro mercado. No nosso modelo, em 3 anos, ele morava com filho, com 3 filhos, numa kitnet no Guarujá. Em 3 anos, hoje ele mora num apartamento com lazer completo, 2 dormitórios, suíte, churrasqueira na varanda. Então, isso a gente procura dar sempre esses exemplos, esses cases que dá certo, né? Para motivar a equipe a fazer isso. E como a gente tem, graças a Deus, uma equipe mais preparada, mais culta, então entende mais fácil também essas questões de educação financeira, questões de você gastar 20%, 30% que você ganha, não 150%. Você vai gastar mais do que você ganha, você vai ser sempre um corretor problemático, aquele corretor que está sempre duro, corretor que está sempre com problema, né? Então, acho que isso é muito importante sim, Sérgio. Agora, você viu ao longo da sua carreira muita gente ganhar dinheiro e muita gente não guardar dinheiro. Vi. Eu acho que eu até vi mais, Sérgio, ganhar e guardar e se dar bem, mas vi uma minoria aí que realmente teve sucesso num período e sumiram, né? Hoje estão em outras áreas, né? Mas a gente, graças a Deus, por estar ali na parte de direção das empresas, a gente conseguiu ver muito mais sucesso, né? Muito mais pessoas crescendo no mercado imobiliário. É muita gente, Sérgio. Você colocar em 14 anos aí, olha quanta gente. Hoje você consegue enxergar mais no mundo digital. Tudo bem que o digital, né, ele aceita o que você quer colocar. Mas a gente conhece, a gente sabe quem são as pessoas. Sim. E é muita gente que está tendo sucesso. Muita gente crescendo no mercado imobiliário. É difícil ter um mercado que tem tantas proporções assim de pessoas, mercado de gente. Tanta gente crescendo, né? E você estava contando que a Lopes Conceito, vocês investem muito no digital. Na verdade, Sérgio... Só no digital. Hoje a nossa empresa ela é praticamente digital. Apesar de ter um ponto físico forte. Muito forte. A gente tem o costume e o DNA de loja de rua. Nossas lojas são todas lojas de rua. Com vaga. Vaga de garagem. Sempre livre. Sempre livre. De vez em quando Sim, lógico, tem os corretores. Mas eu também, quando o corretor para uma Mercedes, uma BM, eu deixo. Não pode parar carro velho, porque aí eu mando parar do outro lado da rua. Né? Tem que se motivar em comprar um carro melhor, para uma ferramenta de trabalho. O carro hoje é material, é uma ferramenta de trabalho. Então, brincadeiras à parte, a gente dá essa motivada também para eles melhorarem, se vestir melhor, sempre fomentando isso. No caso da Lopes Conceito, ela tornou-se uma imobiliária digital, Sérgio,
principalmente nos anos de crescimento dela, foi no meio da A pandemia. Você não tinha visitação, você não tinha o físico. Nós ficamos, Sérgio, eu sou uma das operações que eu conto isso como um case também. Nós só fechamos um dia em Santos, porque a gente é amigo lá do prefeito, da turma, e ficou muito forte a questão do lockdown um dia. Então foi num sábado, eu falei, ó, amanhã nós não vamos abrir não. Mas amanhã, segunda-feira, a gente vem pra cá 9 horas pra ver o que vai acontecer. E só ficou fechado no domingo. Na segunda-feira a gente já estava com a operação aberta, apenas 4 executivos. Na época a gente tinha algumas executivas mais de idade. Colocamos todo mundo home office e a operação funcionou com o portão fechado. Nós vendemos um prédio da Namur, grande amigo, meu amigo pessoal hoje, o Jamil, lembra muito bem, né? Vendemos 30 unidades no meio de um lockdown em Santos, prédio pronto, tá? Vendemos, fizemos um lançamento da família Teixeira, One Residencial, mas no meio do lockdown mesmo, vendemos 50% do empreendimento do lado das faculdades Santa Cecília, lá na cidade de Santos, em frente ao Supercentro do Boqueirão, uma localização muito boa, né? Isso tudo no meio de uma pandemia. Como? Digital. Instagram e Facebook, na época, foi só isso. Nós bombardeamos, impulsionamos muito e graças a Deus até hoje a gente tem aí, posso falar que 90% das nossas vendas vem do digital. E o que a pandemia mudou para vocês lá? A pandemia pra gente mudou principalmente o comportamento dos nossos clientes. Agora muito cliente da capital indo pro litoral. 70%, Sérgio. Muitos clientes de São Paulo indo pra morar. Tá? Acreditando no home office, tá? Muitos mesmo. Tá? O alto padrão, tá? Buscando junto do home office a qualidade de vida que Santos tem de sobra, é uma cidade muito segura, sim. Segurança pública de alto nível em Santos, então muita gente procurou Santos para morar, né? E acabaram o médio alto padrão procurando imóveis maiores, mais espaçosos, né? Litoral Norte, onde a gente também atua, teve assim um boom imobiliário de alto padrão, né? Pé na areia, assim, absurdo. Faltou produto, né? A gente estava conversando também sobre Riviera de São Lourenço. Sim. Muitos clientes. Meu maior concorrente era o cliente da Riviera. Ou ele queria Santos ou ele queria Riviera, né? Riviera, a gente estava conversando antes da pandemia, existiam 5 mil usuários, moradores usuários da Riviera. Na pandemia, pulou para 25. 5 vezes mais. Então até a estrutura da Riviera hoje tem que mudar. Estão fazendo shopping novo, porque não sustenta. Tanta gente realmente resolveu morar no litoral. Então o comportamento dos clientes mudaram muito. Antes a gente atendia muito cliente local, né? Passamos a atender muitos clientes de fora, né? A gente também começou a atuar lá, Sérgio, em algo que deu muito resultado. Como a gente tinha muito pouco lançamento, a gente contratou uma profissional, tá? Essa profissional ela é especializada em home staging, tá? Legal. Então ela foi para Portugal, estudou, Estados Unidos, estudou, e a gente começou a trabalhar muito o usado através do home staging, porque vinha de São Paulo um cliente comprar um apartamento usado em Santos, ele ficava meio perdido. Ele ia mandar a mão de obra vir de São Paulo, móveis planejados, móveis, tudo comprar em São Paulo. Não, Santos tem hoje um grande leque, uma grande opção nessa área da construção aí. Cresceu muito um mundo de design, de arquitetura, de móveis, né? E aí a gente tem uma empresa de móveis planejado, tá? Hoje eu sou sócio de uma empresa de móveis planejados lá em Santos, que é a Pina Concept, tá? De um grande empresário da área portuária lá de Santos. E a gente começou a fazer um homestay. Então a gente pegava os apartamentos usados, levava a profissional lá, ela fazia umas imagens e 3 dias depois ela mandava para o paulistano, para o cliente do interior, o quanto ele ia gastar e como ia ficar o apartamento dele. Isso fez com que nosso usado... Acelerou as vendas. Acelerou muito. Até porque não tinha muitos novos para entregar, porque nós ficamos aí com um delayzinho em Santos de lançamento durante quase 4 anos, sem lançamento. Então a gente trabalhou muito com pronto, né? E agora, no final do ano de 2020, que começou a vir mais lançamentos. Hoje a cidade de Santos tem bastante lançamento já, mas principalmente dos construtores locais. Tem muito pouco ainda
player de São Paulo que está voltando para Santos. Graças a Deus, um dos maiores deles estão voltando, que é a Elbo. Agora, os players de São Paulo que você teve ou tinha relacionamento te procuram. Isso é uma vantagem também. Então, hoje, na verdade, ô Sérgio, todos os incorporadores, recentemente eu recebi o telefonema do Bastos, da Cetim, enfim, quando eles são ofertados alguns terrenos para eles aqui em São Paulo, eles me ligam para fazer a consulta do bairro, da região, né, do produto, do preço, né? E a gente acaba sendo muito próximo, sim, de alguns players de São Paulo. Hoje, um dos mais próximos que a gente tem lá é que a gente é praticamente a house deles lá, que é a Elbo. Né? Então, a Lopes Conceito hoje em Santos, ela é a house da Elbo, onde hoje a house é muito bem atendida aqui em São Paulo, com o Matheus, com a turma da Carol, enfim, é uma house muito forte, mas na operação lá de Santos, que eles ainda não têm tanto volume, que eles têm um empreendimento só, que é o Elbo São Vicente, agora vai virar o Parquinho também, que era suíte de hotel, que vai virar residencial, 200 unidades. O próprio Bonanata dá ele tem essa segurança de deixar a Lopes Conceito, que é uma imobiliária, ser uma house dele lá no litoral, através do nosso modelo que entrega resultado. Agora, e o incorporador pequeno, que você estava comentando, quando não tem uma equipe de vendas e te procura, então, antes da venda, às vezes ele tem um terreno, está estudando. Como é que vocês atuam nessa consultoria do desenvolvimento do produto, da área, então, que vai muito atrás da venda ainda? Vai. Isso daí eu acho que foi um DNA que eu peguei mais da Abiara, né? Da época eu tive 2 grandes professores na Abiara, um deles foi um período curto, que foi o Minoro, né? E o outro que é o presidente atual da Abiara hoje, que é o Bruno Vivanco, que é um grande cara de novos negócios, né? Então a gente acabou pegando um pouquinho disso aí. Lá em Santos, os incorporadores locais, eu coloco eles até dentro do carro e trago para São Paulo para ver aqui como que é o trabalho dos grandes incorporadores de São Paulo. As inovações digitais, plantão de vendas e tudo mais. Os incorporadores locais, eles não têm essa cultura de fazer grandes plantões. Eles fazem ali um plantãozinho com 2 mesas e o marketing deles é a obra. Eles aceleram na obra, né? Então, hoje, lá em Santos, a gente consegue fazer essa consultoria de inteligência de mercado com os incorporadores locais, tá? E eles viram esse sistema de vendas mais agressiva que a gente acabou levando para Santos, né? Que é uma venda mais agressiva, tanto no digital quanto no plantão de vendas e tudo mais. A gente acaba fazendo com que, na verdade, a gente monta as houses deles. Agora, antes de montar a house, de olhar a área e falar assim, faltam 3 dormitórios aqui, isso daí, faltam 4. A gente tem toda essa inteligência de mercado da Lopes mesmo. A rede Lopes te dá essas ferramentas, te dá esses relatórios, mas o que a gente já tem de expertise lá do mercado local, que é muito mais, né, o dia a dia, a gente já sabe. Santos é uma cidade pequena, né, Sérgio? Santos tem 450, 470 mil habitantes. Então, você vai do Canal 1 até a ponta da praia em 20 minutos. Então, fica mais fácil. Essa inteligência de mercado já ser do olhômetro mesmo da experiência. Mas a gente tem todos os relatórios de pesquisa e inteligência que a Lopes aqui de São Paulo nos fornece. Então, a gente começa nessa questão da consulta, do terreno, metragem e tudo mais. Mas hoje, Sérgio, já vem um pouco pronto para nossa mão, por causa do plano diretor da cidade. Então, quando eles pegam o terreno, eles já fazem o primeiro estudo de massa e, é óbvio, o incorporador está sempre querendo, né, que dê mais lucro. Né? Mas a gente tem que, às vezes, mudar um pouco esse sentimento, porque nem sempre que vai dar mais lucro é o que vai vender. Claro. Então a gente tem esse tato para dar essa consultoria assim desde o início, mas lá é muito mais do que isso, porque lá a gente chega até a fazer o plantão de vendas para o incorporador, por ele não ter essa cultura, né? Agora, se é um projeto que você não acredita, vocês não veem que podem agregar, você abre mão, você fala não? Hoje, Sérgio, em Santos é muito fácil você ter essa aproximação de transparência com o incorporador. Por quê? Porque aqui em São Paulo é volume, lá não é. Tá? Hoje, por exemplo, em Santos, eu já estou tão fechado com alguns incorporadores locais, porque nem se for produto bom e o incorporador for me dar, eu vou pegar. Por quê? Porque senão eu não tenho condição de atender.
Porque o meu modelo de negócio ele é um modelo enxuto. Então, se eu pego mais produto, por exemplo, produto que tenha conflito no mesmo bairro, eu nem pego. Então, hoje a gente é fechado, muito fechado, com 5 incorporadores locais. Santos, vamos lá, deve ter uns 15, mas a gente tem uma coisa muito pessoal com esses 5. E são incorporadores que vai sustentar o nosso modelo o ano inteiro, porque são incorporadores que lançam um produto por ano. Então, eles já estão com 2, 3 terrenos comprados. Então, dá para trabalhar do mesmo modelo enxuto com a equipe, também selecionar os parceiros. A gente acredita que essa parceria que é feita com o executivo e com o cliente também tenha que ser feito com o incorporador. Então, a gente acredita... Tem que dar essa liga. Que tem que ter essa liga. E o engraçado, que desses 5 incorporadores locais... Foi um que eu comecei e esse mesmo incorporador que eu comecei, ele mesmo me indicou os outros 4. Através de quê? Do nosso corpo jurídico, da nossa operação, dos nossos resultados, das nossas vendas saudáveis. Nossas vendas são vendas saudáveis, não é aquela venda que a gente coloca para dentro para fazer a venda. Então a gente tem essa coisa bem pessoal com o incorporador, que graças a Deus continua dando resultado. Eu acho que é essa linha que a gente tem que seguir. Sabe? E para o lado do corretor, do executivo, o que você estava falando da estrutura? O que você oferece? O que vocês oferecem de diferente? Hoje a gente tem uma estrutura de remuneração financeira a melhor do mercado de Santos, Guarujá, Praia Grande. Tá? A gente tem a maior remuneração pela planilha enxuta, né? A gente tem uma estrutura física muito bem montada, uma estrutura bem montada que eu digo com uma tela, um telão de 114 polegadas, uma sala estruturada, a gente tem uma área gourmet, a gente faz eventos para os clientes. Relacionamento com o cliente. 100%. A gente acredita que Santos é uma cidade do interior com praia. Tá? Ou posso comparar também Santos, um bairro com praia de São Paulo. É muito próximo. Então, Santos é uma cidade de relacionamento. A gente tem uma brincadeira que tem na loja de 15 em 15 dias, que é um pôquer que veio do meu sócio. Então, teve um dia lá que tava o PIB da cidade na loja jogando pôquer, brincando. Pessoas influentes, pessoas que realmente nem têm esse tempo de deixar a família, mas é uma descompreensão para eles. Então, a gente faz uma comida de 15 em 15 dias, vai um chefe, faz um churrasco, faz uma noite de pizza e tal. Então, a gente acredita nessa aproximação de relacionamento. E isso, Sérgio, a própria equipe de vendas percebe esse link dos donos com as pessoas influentes da cidade. Tive conversando com você de uma cliente que entrou na loja porque viu a marca Lopes e comprou uma cobertura de 10 milhões. A cobertura de 10 milhões dele estava em toda a cidade com 5, 6 imobiliárias. A gente simplesmente, no relacionamento que a gente já tinha alugado essa cobertura para um ex-jogador do Santos, Soteldo, te alugou para ele e tal, já tinha relacionamento com o cliente. Uma ligação que a gente deu, o próprio cliente, dono, um grande empresário da área do portuária, ele mesmo foi lá atender o cliente com a gente. Então, foi uma venda que saiu 100% de relacionamento com cliente comprador, com cliente vendedor, com o executivo, com o sócio da empresa que estava na operação. Então, acho que esse relacionamento na cidade de Santos é o que faz a coisa realmente acontecer para a Lopes Conceito. Hoje, a Lopes Conceito ela é considerada em Santos uma imobiliária local. E não é de São Paulo, né? E aí a marca Lopes faz a diferença nisso? A marca Lopes hoje, Sérgio, é uma coisa assim absurda, né? Não só a marca, como o modelo da rede Lopes, né? Hoje a gente vê aqui em São Paulo grandes imobiliárias da rede, a Prime, a Local, a One, são imobiliárias que entre elas mesmo fazem um VGV absurdo de vendas entre a rede. Ou seja, o modelo da rede 70-30, né? A imobiliária captadora, ela tem 30% do negócio. A imobiliária vendedora tem 70% do negócio. Porra, você ter hoje uma plataforma, né? A gente brinca, né? Você, hoje lá em Santos, você brinca aqui em São Paulo, pensa em chopp, vamos tomar um chopp da Brahma, vamos tomar uma cervejinha Heineken, uma Coca-Cola, né? O imóvel é Lopes.
A marca Lopes é muito forte. Então, isso daí vai ser muito difícil. São 86 anos de tradição. E ela veio acompanhando as atualizações de mercado. Né? A Lopes, o Marcos contratou a Juliana Kfouri, que é uma grande executiva que foi de grandes linhas aéreas, para fazer uns aplicativos, para mexer no digital da empresa. Contratou um vice-presidente do Banco Itaú, que foi um dos caras assim renomados no Crédito Pronto, que fez o aplicativo da velhinha do Banco Itaú. Contratou e ficou 1 ano, 2 anos na mesa de conselho da empresa, se atualizando no digital, atualizando nossas operações. Eu acho que essa base que a Rede Lopes dá pra gente, e não perturbar e não atrapalhar em nada, é a melhor coisa que tem. Porque aí a gente... Agora, e a facilidade da rede, de trabalhar em rede, isso que você falou do captador, do vendedor? Tem muito negócio na rede. Muito negócio em rede. A gente tem uns números que eu poderia ter pegado para trazer para você, uns números absurdos de vendas em rede. Né? A empresa faz a premiação de vendas em rede porque ela valoriza muito isso. E vendas assim, Sérgio, de 24 milhões aqui em São Paulo, de 20 milhões... Lá no Rio teve venda em rede, nesse apartamento da Gafisa de 100 mil reais o metro quadrado, lá em Copacabana, vendas na rede, porque é muito vantajoso. Pô, você já imaginou você estar com o cliente no teu imóvel? Claro. É impossível hoje na Rede Lopes você ter um cliente para um usado ou até para um lançamento e no teu imóvel. A nossa plataforma hoje, ela tá com visitação, acho que acima da Zap, da Viva Real. Assim, não, o site da Lopes sempre esteve entre os 5 de maiores visitas do Brasil. Entende? Então isso daí, cara, ajuda muito. Né? E os nossos clientes, fica seguro. Ô Sérgio, a Lopes, ela é uma marca, cara, não queria estar enfatizando tanto, né? Que a gente veio aqui para falar de mercado imobiliário, mas a Lopes hoje, ela valida produto. Eu peguei um produto no Guarujá, Golden Sun. Nós vendemos 80, 90 unidades em 40 dias nesse produto. E é um produto que estava barato. Então, a pessoa do interior de São Paulo ou de São Paulo, quando olhava aquilo ali, falava, cara, tem alguma pegadinha aqui. E o cliente ia. Aí ele chegava lá e falava, eu só vim porque era Lopes. Porque a Lopes está aqui, senão eu não viria. Porque eu achei que isso aqui era alguma pegadinha. Então, a marca, ela acaba validando também alguns produtos. Isso daí ajuda também para o incorporador, ajuda para o cliente, para o corretor, para todo mundo. Cliente, segurança, corretor para vender, enfim. Legal. Né? Bom, Roldão, muito bom nosso papo aqui. A gente poderia continuar falando aqui até a hora do jantar. Com certeza. Mas já nós passamos aqui de 1 hora, é o tempo que a gente te leva aqui o episódio. E quero te agradecer novamente, parabenizar aí pela sua trajetória no mercado. Bom te rever depois de tantos anos aí. Eu que agradeço e espero, né, a gente ajudar pessoas, né? Porque o nosso negócio ele acaba sendo de pessoas. E a gente veio aqui com essa intenção, né, que seja produtivo para outras pessoas que estejam nos escutando. Não, e a gente recebe muita mensagem de pessoas do mercado imobiliário que ouvem, que se inspiram. E eu recebi até, eu postei esses dias ontem, uma história de alguém que quer entrar no mercado imobiliário. Olha aí. Não é do mercado imobiliário, mas ele ouvindo, veio para a mesa, ele se inspirou e falou, quero ir para o mercado imobiliário. Sem sombra de dúvida, isso daí é uma das maiores coisas que eu gostaria de passar para frente, porque como eu mudei a minha vida, da minha família e de outras famílias que sempre trabalharam comigo e com nós aí no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, sem sombra de dúvida, Sérgio, não tem nenhum mercado que você consegue ter uma evolução e uma mudança de vida tão rápida, né? Quando você tem também tanta disponibilidade, né? É um mercado de disponibilidade. É um mercado, se você tem disponibilidade, grandes chances do seu sucesso ser alcançado o mais rápido possível. Agora, para a gente finalizar, o que você, Roldão, hoje, depois de 14 anos de mercado imobiliário, gostaria de ter aprendido que você aprendeu ao longo desses anos? Que você gostaria já de ter entrado no mercado imobiliário com essa ciência e sabedoria? Eu gostaria de ser mais próximo da tecnologia e do digital, né? Queria ter aprendido mais antes. Porque eu acho que o mundo hoje, o Sérgio, está indo muito forte para essa linha aí do digital. Eu acho que se você conseguir, no primeiro momento, usar diversas ferramentas que tem para captar o relacionamento do cliente, eu acho que é o grande ponto focal aí do sucesso no mercado imobiliário. Se atualizarem. A gente vê muitos corretores, né, antigos que não se atualizaram
e que acabam ficando para trás. Então, acho que o mundo moderno hoje é o mundo digital. Bacana. Então, acho que isso é uma das coisas que eu queria ter aprendido mais tempo. Legal. Bom, muito bom, Rodão. Obrigado novamente. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.